Olá pessoal, tudo bem? Bom, espero que sim. Vamos dar continuidade à nossa aula de estratégias e habilidades de compreensão de textos em língua inglesa para concursos públicos, certo? Bom, você que está chegando agora e não assistiu às aulas anteriores, já peço que você retorne e as assista, tá certo? Também, caso não se inscreveu no canal, não é um inscrito, já coloca o dedo aí e se inscreve e curte o vídeo. Nessa aula, nós vamos responder duas questões de concurso público. Tá? Foi um concurso que aconteceu aqui no estado da Bahia para o cargo de professor de inglês. Tá certo? Vejam aí em tela o texto. Nós temos para ele um título, diferente do texto passado, que nós não tivemos o título. Já nesse aqui nós temos, e o título diz muita coisa. A gente já consegue aqui ter uma noção, ter uma previsão sobre o que o texto vai dizer, né? Então, nós temos aqui living conditions, né? Condições de vida. Então, eu já entendo que o texto vai falar sobre a condição ou as condições de vida de uma pessoa, de um grupo de pessoas, né? Eu já entendo. Então, por isso que é bom a gente começar a interpretar o texto, tá certo? Bom, para esse texto aqui, nós vamos entender utilizando a estratégia do skimming, tá certo? Você já sabe o que é skimming. Caso não saiba, você que está chegando agora, né, volta lá para a aula de número 1 para entender, né, o que é a estratégia skimming. Bom, nós vamos aliar essa estratégia a uma outra chamada cognato, tá certo? Nós vamos procurar palavras cognatas para entender o texto. Vamos procurar palavras cognatas. Nós temos aqui, no primeiro parágrafo, conditions, é isso? Circumstance, affecting, relation, nutrition, physical activity. Nós temos aqui também a ação de beber álcool, né? O álcool aqui também é um cognato. Considered, considerar. Nós temos aqui também determinantes. Olha como a palavra, o termo, ele é muito parecido. Cognato quer dizer isso. Um termo que tem a sua escrita similar à sua tradução, ao seu significado, né? Porque ambas as linguagens, inglesa e portuguesa, trazem aí uma relação. Aqui nós temos também conditions, equally important. Bom, aqui nesse primeiro parágrafo aqui a gente já consegue entender muita coisa através dos cognatos, né? Aqui o autor ele traz para a gente algumas condições, alguns estilos de vida, né? Estilos que são esses: a forma como uma pessoa se alimenta, faz atividade física, né? Se fuma, se bebe. Então, tudo isso são fatores determinantes para um bom estilo de vida, tá? Aí ele continua trazendo aqui um marcador de discurso, o but. A conjunção but é um marcador de discurso. Lembra? O marcador de discurso, ele faz uma conexão entre um período com o outro, com uma oração principal, com uma oração subordinada ou coordenada. Nesse caso aqui, o but está fazendo um contraste. Observe que o autor disse que o estilo de vida é importante, mas ele ainda acrescenta: as condições de vida também são igualmente importantes. Então não basta apenas ter um estilo de vida adequado, basta também ter uma condição de vida adequada também, no mesmo nível. Então, primeiro parágrafo aqui já consegue entender assim a partir dos cognatos. Percebeu? Bem, agora vamos para o segundo parágrafo, procurando ainda palavras cognatas. Difference, factors, person, control, area. Vamos ver. Described, included, accesses, education, quality, sanitation,
social protection and universal. Bom, também observe aqui que nesse segundo e terceiro parágrafos a gente também consegue entender muita coisa a partir dos cognatos, né? O que é que eu consigo entender aqui? Olha, que existe uma diferença entre as condições de vida e estilo de vida, né? O autor aqui ele apresenta, né? E que esses fatores que condicionam esses estilos de vida, esse estilo de vida e a condição de vida, a própria pessoa tem um controle. Né? O controle está com a pessoa. Observe que eu estou fazendo a tradução do meu jeito, tá? Uma tradução livre. Não é uma tradução word by word, é uma tradução livre, todavia de acordo com o texto, tá certo? É o importante, você tem que compreender o texto a partir dessa visão, tá? Não fique preso a traduzir palavra por palavra, não, porque você vai perder muito tempo e a tua compreensão vai ser prejudicada também. Aí ele diz aqui que em 2010 a comissão, né, ela publicou um relatório, né, destacando a importância de melhorar as condições de vida. É isso? A fim de melhorar as condições de vida em geral, né? Os fatores descritos estão abaixo das condições de vida, incluem o quê? O acesso ao cuidado da saúde, a educação, a habitação de qualidade, água limpa, saneamento, proteção social e cuidado à saúde universal. Bem, a gente já entendeu aqui, né, o texto, já compreendemos a mensagem total, tá certo? Agora vamos partir para as questões. Vamos resolver, tá, com base nesse nosso entendimento. Bem, vamos resolver aqui a questão de número 46, tá certo? Observe que esse tipo de questão aqui não precisa necessariamente do texto, não precisa da compreensão geral do texto. A gente não precisaria recorrer primeiramente ao texto. Por quê? Porque esse é um tipo de questão que nós temos que ter o conhecimento linguístico, tá? Do contexto linguístico, fazendo uso da morfossíntese ou da síntese, tá certo? Nesse caso aqui, a gente tem que entender sobre qual assunto da síntese está se tratando aqui. Então, já consigo perceber que se trata do possessive case, né, que é do caso possessivo, do caso de posse, tá certo? O que é que o possessive case me diz? Qual é a regra? Bom, o possessive case é alguém que é detentor de algo, que é possuidor de alguma coisa, tá certo? Essa coisa pode ser animada ou inanimada, tá certo? Então, a regra do possessive case me diria o seguinte, né? Utilizando a preposição of. Of indica uma posse, alguém tem posse de alguma coisa. Então, vamos utilizar aqui o possessive case usando a preposição of, tá certo? Já que of indica posse. Vamos lá. Health of the individual. Né? Então, nós temos aqui um indivíduo que possui a saúde. Of. Beleza. Agora, o possessive case vai me dizer também que eu posso escrever essa mesma frase de uma outra forma. Eu posso inverter os dois substantivos. Nós temos aqui o substantivo health, saúde. Né? Ele está aqui antecedendo individual. Eu posso inverter as ordens desses dois substantivos e omitir, ou melhor, retirar a preposição of, acrescentando aí, colocando, na verdade, o apóstrofo com o S, tá? No individual. Então, nós vamos ter o seguinte, an individual's health. Opa, é a regra. Nós invertemos os dois substantivos, retiramos a preposição of e colocamos aí o apóstrofo seguido do S. Essa é a regra do possessive case. Então, analisando isso aqui, eu consigo perceber que a alternativa correta é a letra B. Né? As demais não seguem essa regra que a gente acabou de analisar. Tá certo? Portanto, não cabe a gente perder tempo com as outras alternativas. É assim que a gente resolve esse tipo de questão. Analisa o assunto, né, em que meio ele está envolvido, na síntese,
na semântica, onde é que ele está? Aqui a gente viu que está na síntese. Então, vai lá, busca o conteúdo, utiliza a forma, a regra e resolve a questão. Bem, vamos para a próxima questão, de número 47, também referente ao texto que nós acabamos de compreender. E vamos a partir da letra A. É isso, como a gente já entendeu o texto, nós já sabemos que trata sobre estilo de vida e condições de vida. Vamos lá, letra A. A saúde das pessoas é determinada principalmente pelos seus hábitos alimentares e pela frequência de seus exercícios. É isso mesmo? A saúde da pessoa é determinada principalmente pelos hábitos alimentares e pela frequência de seus exercícios físicos? Não, né? A gente viu lá em cima, no primeiro parágrafo, né, que o autor ele apresentou que o estilo de vida é importante. Mas, igualmente importante ao estilo de vida é a condição de vida. Então, aqui, letra A está descartada, está eliminada, tá? O que determina não são principalmente os hábitos alimentares e nem a frequência dos exercícios físicos. Não é principalmente isso. É também importante as condições de vida. Então, nós temos aqui letra B. A falta de infraestrutura é a principal responsável pela precariedade das habitações em áreas pobres. É isso? Não, a gente também não viu isso. O texto não tratou de áreas pobres, de áreas mais pobres. O texto não focou, né, em uma área específica, né? Então, vamos descartar essa alternativa também. O relatório publicado em 2010 salientou que a saúde da população depende, entre outros fatores, de rede de esgoto e pavimentação. Foi isso que o relatório tratou, né? Ele enfatizou, ele destacou isso? Não. Ele destacou o quê? Que a importância de melhorar as condições de vida a fim de melhorar a saúde em geral. Então, foi isso. A importância de melhorar as condições de vida. E não apenas não salientou que a saúde da população depende de outros fatores, né, que ele cita aqui. Não. Vamos para a letra D. Cabe ao indivíduo optar entre um estilo de vida saudável e uma habitação com boa infraestrutura. Ele tem que escolher mesmo uma dessas duas opções, uma boa infraestrutura e uma vida saudável. Não posso escolher. O autor mesmo lá em cima disse que as duas são iguais. Uma depende da outra. Eu tenho que ter um estilo de vida e tenho que ter as condições de vida, tá certo? Tanto a minha ação quanto o local onde eu moro tem que estar aí juntos. Letra E. Existe uma relação entre as condições de moradia de uma pessoa e sua saúde. Claro, letra E, né? Então, quando ele diz que existe uma relação entre as condições de moradia, ele está dizendo que é as condições de vida, ou seja, do lugar, né, onde eu moro. Né? A infraestrutura, a pavimentação, o saneamento. E essa condição de moradia, essa condição de vida, ela tem que ter uma relação com a saúde, a minha saúde, com o jeito que eu levo a vida, né? Se eu fumo, se eu bebo, se eu pratico exercício. Então, as duas aqui estão relacionadas. Então, a correta é letra E. Observe aí que nós conseguimos resolver essa questão, né, sem dificuldade alguma, fazendo aí apenas o uso de duas estratégias, o skimming e os cognatos. Tá certo? Bem, na próxima aula vejo vocês, tá certo? Pega o lanche aí, bebe uma água, descansa e já parte para o próximo bloco. E não se esquece de se inscrever no canal, tá certo? Até a próxima.